Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe hoje em todos os dias de sua vida. Quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? É uma pergunta. Poxa vida, já começa o sábado assim, Júlio? Já perguntando, sim, quem eu sou? Quem você é? Quem nós somos? Mas Júlio, o que é que você quer dizer com isso? O que eu sou é o que eu penso, não o que eu demonstro na minha fisionomia. Sim, muitas pessoas, elas criam uma roupagem, literalmente uma máscara. Uma máscara. E se posta de uma forma que não condiz com o que verdadeiramente ela é. O que nós somos é o que está lá no íntimo. O que está no íntimo? O nosso pensamento. São os pensamentos que geram os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, eu quero me postar de uma forma, mas que lá no íntimo, aquilo não é a minha realidade. O tema do programa de hoje é: o pensamento é o criador da nossa vida. Então, tudo que eu penso, de alguma forma, seja daqui a um minuto, ou seja daqui a uma hora, um mês, um ano, uma década, mas tudo que eu penso, de alguma forma irá se manifestar em minha vida. Olha, de fato, se você começar a pensar de que o mal está para acontecer, eu tô com medo, eu acho que alguém está me perseguindo, a sua mente, ela vai gerando a situação em onde você olha para trás e vê uma pessoa caminhando em sua direção, você já acredita que aquela pessoa está te perseguindo, porque você está criando. A mente é a criadora. Então, o que nós somos não é o que eu demonstro fisicamente, ou pela minha roupagem, pela minha roupa, pelo que eu visto, ou até mesmo pelos meus objetos, pelo que eu tenho. Não, o que eu sou é o que eu penso. Muitos, mas muitos espíritos riquíssimos nascem no plano físico e não têm riqueza material. Eu vou dar o exemplo, um Chico Xavier. Para mim, um dos grandes espíritos riquíssimos que passou nesta nossa geração atual, pois ele morreu em 2002, é isso? 2002. E não tinha aparência de rico. O exemplo maior é o Cristo. Existe um ser mais rico nesse planeta, nesse orbe, que é o Cristo Jesus. E ele precisou de ter pompas? Não. Ele apenas tinha todo o conhecimento, quer dizer, todo o poder. Então nós somos o que pensamos. É importante esse tema? Claro que é importante. Para que entendamos, precisamos colocar uma peneira para filtrar os nossos pensamentos. Não é à toa que o cigano Juan Domingues, ele instrui, não só o cigano, Estou falando do cigano porque é a afinidade com o qual eu mais tenho, O espírito que eu tenho maior afinidade. Mas ele nos instrui para que coloquemos uma peneira, dentro da peneira um cristal. Junto ao cristal se coloca ali pétalas de rosa vermelhas para potencializar, o vermelho potencializa, com o intuito de filtrar os nossos pensamentos para que eles não venham a bombardear a nossa vida. Quando os pensamentos são ruins, o nosso entorno torna-se pesado, torna-se denso, a nossa vida começa a ter mais obstáculos, começa a amarrar. A nossa vida começa a se amarrar. Então é necessário que filtremos os nossos pensamentos. Uma vez ele perguntou assim: você pensa no que você pensa?
Aí eu te faço essa pergunta: você pensa no que você pensa? Ai, que bobeira, como é que eu vou pensar no que eu penso? Uai, eu tenho que analisar os meus pensamentos pensando neles. Ai, se eu penso, hoje vai ser uma droga, eu tenho que ir pro trabalho, não acredito, eu vou ter que me deparar com aquela pessoa, que coisa, que porcaria. Pera aí. Você tem que pensar no que você está pensando, porque se você ficar pensando que ir pro trabalho é uma desgraça, é uma droga, o seu trabalho vai ser o quê? Uma desgraça, uma droga. Ao ponto de chegar um momento em que você não aguenta mais ir pro trabalho e aí acaba sendo demitido. E aí se volta a reclamar e a dizer: puxa vida, eu estou desempregado. Nós somos o que pensamos. Nós, olha o tema do programa, criamos, o pensamento é o criador da nossa vida. Então eu tenho que analisar, eu tenho que pensar. Se você desejar, procura colocar, se assim desejar, tá? É a instrução dos Espíritos para nos ajudar. Coloca lá uma peneira na cabeceira da sua cama, do lado, como você quiser. Coloca um cristal dentro, pega pétalas de rosa, joga ali, deixa ali por 7 dias, depois você tira essas rosas, tá bom? Tá certo, gente? Vamos orar? Vamos? Lembra que ontem, sexta-feira, eu fiz uma pergunta para vocês, né? Vocês, quem foi que viveu a virada do milênio? Caramba, você sabe que lendo os comentários, nenhuma pessoa nasceu depois, pelo menos as que comentaram, né? Nasceu depois da virada. Pelo menos os comentários. A maioria na década de 70, de 80, não é? Teve uma irmã que comentou que ela nasceu em 86. Enfim. Então, são poucos os jovens que estão nos acompanhando aqui no Madrugada com Deus, é isso mesmo? São poucos jovens? É engraçado, mas algumas pessoas vêm aqui, jovens, até crianças, relatando: eu assisto o programa Madrugada com Deus. Mas enfim, a gente falava ontem dessa virada do milênio, né? É uma experiência que só nós, que nascemos antes de 1999, passamos. Essa experiência nós vamos levar conosco para a eternidade. Bom, vamos orar. Hoje é sábado, sábado do Senhor. E eu desejo que esse sábado seja repleto de muita espiritualidade na sua vida. Então, para isso, vamos começar orando a Deus. Sermão da Montanha. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava os seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
semelhança de Jesus é o consolo às nossas almas. Você sabe que quando você exerce a sua fé e procura ajudar o próximo, há muitos que criticam, há muitos que condenam e até mesmo que perseguem. Mas o Sermão da Montanha deixa claro que bem-aventurado é aqueles que são perseguidos e caluniados em nome de Deus, por causa do nome de Deus. Então nós não ligamos para críticas de maneira nenhuma, para perseguições, não ligamos, porque a nossa ligação é feita com Deus, não com o mal que quer nos atingir. Então, quando você estiver sendo perseguido de alguma forma, segue adiante, segue firme no seu propósito de fé, no seu propósito de trabalho. Se você, dentro da tua atividade profissional, está sendo perseguido, não olha para trás não alimenta o perseguidor não, fica firme, vai em frente, faça o seu melhor, não perca tempo dando atenção ao mal, pois o mal, ele quer sim que você o alimente com, infelizmente, ainda as nossas ignorâncias. Mas quando você não alimenta o mal por si se acaba. Vamos em frente na fé em nosso Senhor. Agora vamos então ouvir aqui nosso amigo espiritual. Esse espírito que tem muito a nos ensinar. Cigano espiritual o irmão espiritual Rodrigo Sampaio. É um grande espírito que atua na corrente dos médicos espirituais. Preste atenção em suas palavras. Boa noite, filhos. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje, pedimos a vocês que se desvencilhem um pouco de crenças. Crenças é diferente de fé. A crença o mantém num ponto fixo, onde você não tem vários tipos de visão das pessoas, das situações. Também hoje queremos implementar aos irmãos um conhecimento de espiritualismo mais técnico, mais quântico, para que vocês possam se observar e se perceber de uma maneira a qual você consegue controlar e criar a sua própria realidade. Vocês que conhecem, ou até mesmo os que não conhecem os princípios de partícula, que horas são ondas, que horas são partículas, se assemelham a vocês mesmos, os seres humanos viventes da Terra. Um preceito quântico é quando você tem um objetivo, um projeto, um anseio, uma vontade, pois daí começa a materialização do que você quer para você e na sua vida. Se você tem uma doença e não busca a cura, não tem a iniciativa de procurar um médico de terra, ou um médico espiritual, ou tratamentos alternativos, ou até mesmo tratamentos da terra, você não consegue alcançar. Se você quer um emprego e não sai para buscá-lo, não se inscreve, não concorre, você também não consegue alcançar. Se você quer comprar algum bem, implementar algum material na sua vida e não tem nenhum tipo de atitude, de ação, isso não materializa para você.
Estamos falando isso, pois isso tem o aspecto dessa preceito quântico que todo ser humano tem. O ser humano cria qualquer coisa, mas antes de criar, ele pensa, ele visualiza mentalmente e aí se materializa. Vocês são capazes de fazer isso e fazem isso com coisas simples o tempo inteiro. Vocês materializam os seus dias automaticamente, de acordo com as ações. E o que queremos que vocês tenham consciência é que a realidade que tu tem hoje, você criou. Mas a realidade que você pode ter amanhã pode ser diferente. Você pode criar. Você tendo a sabedoria e os preceitos básicos de humildade, de fé, de ação, você chega, você compõe, pois tudo depende da ação que você bota. A reação vem em seguida. É um aspecto quântico das atribuições que vocês possuem. Existem muitos estudos, muitos postulados, muitas teses a respeito desse tipo de matéria que estamos falando agora. Sugerimos que vocês aprofundem um pouco mais, porque elas fazem parte interinamente de tudo o que acontece, materializa, e a maioria das coisas que você vivencia. Vai lhe mostrar um mundo de possibilidades. Vai lhe libertar. E você passa a saber que você pode criar, que você pode ser e fazer qualquer coisa nesta tua existência. Como já falaram, vocês vivem num planeta de livre-arbítrio, um dom magnífico, mas que tem que ter sabedoria para usar. Os tempos passaram, muitos de vocês melhoraram no aspecto moral, cultural e espiritual, e sabem aplicar muito melhor as sabedorias que conseguiram obter durante as vidas que passaram aqui. O mundo muda. Vocês mudaram. Muitos inventos chegaram e muitos outros ainda vão chegar. Muitas coisas eram impossíveis, hoje são naturais. Muitas coisas eram impensáveis e hoje vocês convivem com elas diariamente. Não existe mais um limite imposto. A era da comunicação, a era da ciência está se aproximando muito da espiritualidade. E esta comunicação se faz, se traz e vai se levar cada vez mais presente por toda a passagem de cada ser que começa a vivenciar e a perceber essa nova era. Mas os conhecimentos antigos não devem ser esquecidos, porque eles trazem a base, eles trazem a essência espiritual, energética e organizacional do mundo, do planeta e do universo que vocês vivem. O materialismo é necessário para a materialização dos legados que cada um se propôs
a executar, a construir. Ano começa, e com ele começa um novo ciclo, porque vocês, durante o término dos 12, reiniciam novos 12 meses, 12 trabalhos, 12 horas, com os 12 signos e as 12 galáxias. Vocês são muito mais do que pensam. Não são seres só da Terra. São seres do universo, capazes de produzir muitas coisas, inclusive produzir a própria cura mental, espiritual e corporal, filhos. Pensem nisso, filhos. Que o amor do Cristo esteja sempre no coração de vocês, filhos. Nós é que criamos a nossa realidade pelos nossos pensamentos. Obrigado, meu irmão Rodrigo Sampaio. Obrigado por todas as instruções trazidas a nós nesta madrugada. Obrigado. Eu peço que vocês, tendo condições, ouçam várias e várias vezes essa mensagem para que venha se alimentando desse conhecimento. O conhecimento é o alimento da alma. Alimento da alma, não do corpo. Conhecimento nos faz mais fortes, nós como espíritos. E como eu relatei aqui no começo, nós somos o que pensamos, não é? Nós somos o que pensamos. Então, quando eu fortaleço o meu pensamento, eu me torno um espírito mais forte e automaticamente o meu corpo, as minhas reações, as minhas capacidades se fortalecem também. Obrigado, Rodrigo Sampaio. E agora ouvimos a leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Agora, versículo 28 do capítulo 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Tempo vem em que todos os que estão nos sepulcros, isto é, todos os encarnados, visto que os vossos corpos de carne são sepulcros para os vossos espíritos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Aludia Jesus em mente aos frutos que a sua missão terrena havia de produzir, ao desempenho das missões que os apóstolos traziam, ao cumprimento de suas promessas pelo Espírito da Verdade e à época de sua segunda vinda. Versículo 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São estas também expressões figuradas. Sempre a mesma ordem de ideias. Os que hajam progredido serão chamados a prosseguir na marcha ascensional, ou no vosso planeta, ou em mundos superiores, conforme ao grau alcançado de purificação. Os culpados endurecidos, esses serão conservados nas esferas inferiores. Aí reencarnarão de acordo com o grau de culpabilidade que apresentem, com as condições em que devam sofrer a expiação e com as exigências do progresso que tenham de realizar. Os túmulos são sempre os corpos de carne, verdadeiros sepulcros para o espírito. A ressurreição para a vida é o renascimento, a reencarnação
mediante os quais o espírito reinicia a marcha ascensional pela via do progresso. A ressurreição para a condenação é o renascimento, a reencarnação, pelos quais o espírito repete suas provas nos mundos de expiação, recomeça a obra mal feita. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Jesus nada pode fazer de si mesmo, porque se limita a aplicar a lei universal e imutável da reencarnação e das provas, executando assim os decretos eternos, a vontade imutável do Pai, regulando os efeitos e as consequências do livre-arbítrio do homem, o uso que este faz desse livre-arbítrio e classificando o espírito para o renascimento de acordo com o seu estado fluídico, isto é, classificando o que venceu a prova na condição correspondente às suas faculdades e à sua aptidão para progredir, classificando o culpado na condição correspondente à necessidade que tem de reparar e de progredir. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Não tomeis a palavra ouvir no sentido que lhe dá a faculdade humana da audição. Tais distinções não existem para o espírito puro, cujas sensações e percepções se verificam em todo o seu ser, sem que ele tenha nenhum sentido material e especial. Jesus julga, poder-se-ia dizer, porque ouve e vê, uma vez que a lei imutável do progresso ou a do estacionamento, ele só as aplica em consequência dos pensamentos e dos atos dos encarnados. E seu juízo é justo, porque não busca fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou, isto é, fiel à inspiração que recebe diretamente de Deus, só faz a vontade de Deus, executando suas leis universais, imutáveis e eternas. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, sabadão dedicado ao Senhor. Fica atento para que os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos correspondam a um dia que dedicamos ao Senhor. Então procura fazer muita caridade, não discuta com ninguém, procura ser útil nas mínimas coisas. Aquilo que você puder fazer de bom para alguém, faça. Mesmo que seja o mínimo dentro das suas possibilidades, mas não deixe de fazer. Mas se eu não conseguir fazer nada, aquela pessoa que não aceita, faz uma prece, emana os melhores pensamentos. Não se preocupe se ela vai reconhecer o seu ato ou não. Não, o seu ato de caridade é para você, não é para os outros. Você faz por amor a Deus. Imagina que você está ali a serviço de Deus. Deus te conduziu para ajudar aquela alma. Então, mesmo que ela não queira, seja o servo de Deus, tá bom? Que o sábado esteja iluminado pelo amor que temos a Cristo, a Maria Santíssima, ao Deus poderoso. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima.
aproximando a espiritualidade de você.